Olá pessoal, eu sou o professor Alberto Ribeiro e esse é o aulão de contabilidade, contabilidade geral e contabilidade avançada na mesma aula, ok? Então hoje, pessoal, este aulão na verdade é um aulão baseado em questões de concurso, porque chega nesse momento praticamente à véspera da prova, a gente tem que procurar, se ainda está com carga total de energia para estudar, procurar ir naquilo que realmente está acontecendo nas provas, né? E concentrar os esforços finais nesse tipo de estudo, ok? Então, vamos lá, a gente tem várias questões elencadas aqui, mas como é de praxe, né, pessoal, nas questões de concurso, eu procuro dar para vocês aí um passo a passo para a resolução. Obviamente, cada aluno desenvolve as suas técnicas, a sua maneira de responder as questões, tá? E essa maneira provavelmente seja até mais ágil do que eu vou mostrar aqui, ok? Eu vou procurar então mostrar o passo a passo, explicar os porquês e também, quando for cabível, mostrar para vocês não pegadinhas, mas os detalhes que podem induzir o aluno a um erro, a uma confusão, né? E dando sempre aquela dica, né? Tá? E depois, com o tempo, você, com essas questões, vocês vão ter em mãos as questões devidamente respondidas, mas vocês vão poder buscar outras, se vocês tiverem condições, outras questões similares, tá? Existe na internet aí diversos fóruns aí que o pessoal bate papo e troca informações sobre questões de concurso, vocês poderão estar fazendo a mesma coisa, beleza? Então vamos começar com algumas questões de contabilidade geral para a gente ir aquecendo para chegar talvez lá na contabilidade avançada, que talvez seja um pouquinho mais complexo, né? A gente já está aquecido. Bom, questão número 1, pessoal, é da Banca FCC. Vocês vão notar que eu me concentrei na Banca FCC. É uma banca que tem suas particularidades e eu acho que o candidato que se concentra no estudo de questões passadas tem um diferencial, né? Então, essa aqui é uma questão do ano de 2015. Também procurei colocar as questões mais contemporâneas possíveis, tá? Possível. Algumas vão ter assim 2015, 2014, tá? Mas vocês vão ver que uma boa parte é 2018, inclusive. Vamos lá então, pessoal. Sobre as características qualitativas fundamentais da informação contábil financeira, considere. Pessoal, vou começar com uma questão bem básica de estrutura conceitual para a gente, porque dificilmente numa prova de contabilidade geral não vai cair pelo menos uma ou duas questões de estrutura conceitual, tá? E dentro da estrutura conceitual, vamos ver o que a questão nos pede aqui. Bom, de cara a gente vê que é uma questão com 4 citações, tá? E mais abaixo, né, pessoal, antes das alternativas vem a indagação, né? Está correto o que se afirma apenas em? Tá? Então, a gente vai ter que ver dessas 4 questões aqui, ou das 4 colocações, o que está certo e o que está errado. Perfeito? Ou verdadeiro e falso, tem pessoas que gostam de trabalhar com verdadeiro e falso, tudo bem, dá na mesma, tá? Vamos lá então, eu vou ter que ler para vocês aqui para a gente entender. Primeiro, informação contábil financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. Pessoal, quem acompanhou as minhas aulas vi que eu dei uma enfatizada bem legal nas definições da estrutura conceitual, tá? E principalmente lá nas primeiras definições, né? Para que serve a informação contábil financeira, né? Quais são as suas características? Então isso aqui faz parte, né, pessoal? Numa primeira lida, essa primeira afirmativa aqui está correta, tá, pessoal? É exatamente o que está na norma. E aí vai já a primeira dica com relação ao FCC, pessoal. Quando eles citam alguma coisa assim, geralmente é um Ctrl+C, Ctrl+V da norma ou das normas. Então fica fácil, quem estudou, quem leu, né, vai ter facilidade em responder uma questão que nem essa. Então, a princípio, pessoal, essa informação sobre
informação contábil e financeira tá correta, né? Ela é relevante se é capaz realmente de fazer a diferença nas decisões dos usuários. Vamos ver a segunda. Então, primeiro, certa. Segunda, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e materialidade são características qualitativas que melhoram a utilidade da informação que é relevante e que é representada com fidedignidade. Pessoal, essa afirmativa número 2 aqui, ela tem um probleminha. Aqui quando fala características qualitativas que melhoram, são as características qualitativas de melhoria. Tem uma partezinha na norma que ela coloca lá as características qualitativas fundamentais e as de melhoria. E vejam, pessoal, que aqui na lista está comparabilidade, ok, é uma característica de melhoria, verificabilidade também é, tempestividade também é, materialidade não, certo? Pelo menos na NBC, estrutura conceitual, a NBC-TG, estrutura conceitual, que é a estrutura conceitual para o setor privado, a materialidade é um aspecto da relevância, ok? Na NBC-TSP, estrutura conceitual, que é a voltada para o setor público, a materialidade está bem separada, ela está de forma separada da relevância. Mas dá no mesmo porque as definições são praticamente iguais, pessoal. Mas de qualquer forma, materialidade não é uma característica qualitativa de melhoria, ela é fundamental. Então a número 2 está errada por esse motivo. 3. Comparabilidade refere-se ao uso dos mesmos métodos para os mesmos itens, tanto de um período para o outro, considerando a mesma entidade que reporta a informação, quanto para um único período entre entidades. Pessoal, a princípio aqui, olhando numa primeira leitura, essa 3 parece certa, mas ela tem um probleminha aqui que eu já identifiquei, né? Na norma tá assim, ó, comparabilidade refere-se ao uso dos mesmos métodos para os itens diferentes, não para os mesmos itens, ok? Depois vocês podem conferir na norma. Então, a princípio, essa terceira aqui está errada por esse motivo. 4, ou quarto, verificabilidade. Significa que diferentes observadores cônscios e independentes podem chegar a um consenso, embora não chegue necessariamente a um completo acordo quanto ao retrato de uma realidade econômica, em particular, ser uma representação fidedigna. Pessoal, para mim isso aqui foi copiado e colado da norma aqui. Está absolutamente certo. A princípio, então, está correta a 1 e a 4. Vamos ver, já está ali, né? Já está até respondido, então não há necessidade de a gente fazer mistério nenhum, né? Realmente é só a 1 e a 4 que estão corretas, tá bom? Isso, pessoal, não tem jeito, é leitura e leitura da norma nos principais pontos, principalmente aqueles que estão nas minhas aulas, e vocês tiveram acesso às apresentações, lá eu ressalto esses itens importantes, tá? Então, vocês podem partir dali, mas a leitura da norma como um todo é importante. Tá? Então, aqui, só para dizer para vocês, lá na norma está separado assim as características qualitativas fundamentais e de melhoria. E aqui tem uma dica, né, pessoal? Para quem quiser gravar, né, quais são as qualitativas fundamentais? RRF, ou seja, relevância, o primeiro R, segundo, representação e F de fidedigna. Relevância e representação fidedigna. E as qualitativas de melhoria, né, olha só, CCVT. Sabe, para quem, principalmente para os homens, né, câmbio CVT do carro, né, muito parecido, só acrescenta um C. CVT. Na verdade, então, CCVT. Tá? Isso para poder lembrar dos 4 pontos. Obviamente, tem que saber o que significa cada um. Né? Isso vocês vão ter que dar aquelas repassadas constantes nas definições. Vamos para a segunda questão, pessoal. Ela é um pouquinho mais velhinha, mas está dentro do nosso escopo de estudo. Tá? E quando eu elejo uma questão para estar aqui, pessoal, é porque é importante, porque o assunto é explorado pela banca. Tá? Então, provavelmente vocês vão ter uma questão não igual, mas parecida ou no mesmo assunto, com certeza. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui é Cefaz, ó, Secretaria da Fazenda de São Paulo. Tá? Importante essa aqui.
Determinada empresa adquiriu estoque de mercadorias em outubro de 2011, tendo pago 40% em novembro e o restante em dezembro de 2011. Então, aquisição de mercadoria, com pagamentos escalonados. A venda deste estoque foi realizada em janeiro de 2012, cujo valor recebido 60% em março e 40% em abril de 2012. Então, comprou a prazo, mas também vendeu a prazo. Com base nessas informações, o custo das mercadorias vendidas deveria ter sido reconhecido na demonstração do resultado do mês de, e aí tem outubro, novembro, dezembro, janeiro ou março 60% e abril 40%. Pessoal, uma questãozinha típica de regime de competência, né? Já que o regime de caixa a gente sabe que existe, mas principalmente para a contabilidade do setor privado é danoso a utilização do regime de caixa por não preservar as características das demonstrações contábeis, tá? Então, é uma questãozinha de regime de competência. Veja, pessoal. E até, na verdade, se vocês olharem para a questão, ela não diz, né? Ela só diz, com base nessas informações, os custos das mercadorias vendidas, ou CMV, deveria ter sido reconhecido, deveria só, mas ali não fala segundo o regime de competência. Na verdade, o aluno tem que estar, né, imerso aqui no assunto para lembrar, né? Pô, regime de competência é o regime primordial lá que consta da estrutura conceitual. Então, aqui tem estrutura conceitual, mas também regime de competência. Pessoal, o que diz o regime de competência? O regime de competência diz que a contabilidade deve reconhecer na demonstração do resultado os fatos contábeis ou administrativos no mês de ocorrência, no mês do fato gerador, independentemente de ter sido pago ou recebido. Tá? Isso tanto vale para a receita como para a despesa. Aliás, o regime de competência pressupõe a confrontação das receitas com despesas no mesmo período, tá? Só para lembrar para vocês. Então, pessoal, de todo esse texto aqui, o que a gente tem que estar atento? A gente tem que saber qual foi o fato gerador para que a gente tenha o CMV, o custo das mercadorias vendidas devidamente contabilizado. Pessoal, o CMV, ele vai ser contabilizado, ele é a contrapartida da baixa dos estoques, né? Ele tem que encontrar receita de venda. Então, eu só vou poder contabilizar o CMV se eu contabilizar a receita de venda e vice-versa, certo? Então, quando é que foi vendido efetivamente aqui a mercadoria? Aqui diz, ó, a venda deste estoque foi realizada em janeiro de 2012. E esse é o mês do fato gerador, independentemente de ter sido vendido à vista, a prazo, e se o a prazo foi em várias vezes em meses futuros. Tá, pessoal? Então é janeiro o mês que deveria ser reconhecido o CMV, porque lá vai estar a receita de vendas também contabilizada. Então é letra D, janeiro. Tá, pessoal? Questãozinha básica, mas para que vocês acertem com muita segurança e façam muito rápido essa questão. Aqui eu estou explicando passo a passo para embasar vocês, tá? Bom, para a questão número 3, essa é uma questão do ano 2018 da FCC, órgão ALESE, tá, pessoal? E vamos ver do que se trata. Lendo para vocês. Considere as seguintes informações sobre a companhia Verde e Azul correspondente ao ano de 2017. Vamos lá. A empresa apurou o lucro líquido de 350 mil. Teve as seguintes destinações do lucro no período. Constituiu reserva legal no valor de 15 mil. Constituiu reserva de incentivos fiscais no valor de 30 mil. Distribuição de dividendos obrigatórios no valor de 105 mil. Foi realizado o aumento de capital social no valor de 100 mil, sendo 40 mil com incorporação de reservas de lucro, tá? Veio da reserva de lucro, e 60 mil com um terreno. Então, só colocaram um imóvel lá
como parte desse aumento de capital social. Interessante, né? A aquisição de ações de emissão da própria Companhia Verde e Azul por 80 mil à vista. Pessoal, ações em tesouraria, lembram? Ela comprou, a empresa comprou ou comprou de volta, né? É meio redundante falar, mas ela recomprou, porque já que alguém comprou num certo momento, ela recomprou as suas próprias ações, tá? Então, mais um dado aí. E, para finalizar, após o reconhecimento dessas operações, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, de 2017, evidenciou um aumento no patrimônio líquido da Companhia Verde e Azul, no valor total em reais. E aí nós temos as opções. Pessoal, escolhi esta questão porque DMPL, apesar de ser uma demonstração que tem uma certa facilidade de ser estruturada, existem algumas operações ali um pouquinho não tão simples assim. Tá? Então, é uma questão típica de DMPL, tá? Que faz parte lá da estrutura conceitual também, ou CPC 26, tá? Melhor dizendo, que trata das demonstrações contábil-financeira. Tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem que ver o que aumentou ou evidenciou um aumento no patrimônio líquido. Já que a questão já está dizendo que houve um aumento, então diminuição não houve, né? Então, a gente vai ter que calcular em um aumento. Como é que a gente faz para resolver essa questão? Tá? Vou pegar aqui um pincelzinho, rapidinho, para a gente poder colocar aqui para vocês, já que envolve números. Ok? Bom, pessoal, de antemão, a gente tem que saber uma das alterações no patrimônio líquido mais corriqueiras que as empresas têm é o próprio lucro, né? O lucro ou prejuízo. O resultado do ano é uma das principais alterações do PL. Pelo menos deveria ser, tá? Então, significa que nós teríamos que ver se nesse enunciado a gente tem alguma coisa referente ao lucro líquido. E tem, né? O primeiro item lá, a empresa apurou um lucro líquido de 350 mil. Então, vamos relacionar isso aí, né? Lucro líquido, 350 mil. Ok? O que mais dessa relação poderia influenciar o nosso patrimônio líquido? Ora, aumento de capital social, desde que o recurso venha de fora. A gente pode também ver se tem distribuição de dividendos, e tinha, né? Deixa eu ver, ali teve destinação do lucro. Vamos passar essa relação para ver se o que está aqui influencia no aumento do PL. Pode também ocasionar uma pequena diminuição, né, desde que no cômputo geral haja um aumento, já que a questão direciona para esse lado. Constituição de reserva legal, pessoal, ali no primeiro item da distribuição do lucro. Pessoal, quando se constitui qualquer das reservas de lucro, simplesmente se pega um pedacinho do lucro do período e se joga para uma reserva. Só transita de uma conta para outra dentro do próprio PL. Então, não muda o PL, não muda nem para mais nem para menos. Então, constituição de reserva legal no valor de 15 mil não altera o PL, então não precisamos levar em consideração. O segundo ponto, constituição de reserva de incentivos fiscais no valor de 30 mil. Pessoal, também a mesma coisa, é um pedacinho do lucro que se reservou em função de incentivos fiscais, não altera o PL. Distribuição de dividendos obrigatórios no valor de 105 mil. Opa, aí sim, né, pessoal? Foi distribuído dividendos. Então, dividendo é pelo menos um pedaço do lucro da empresa. E se a empresa distribuiu dividendos, esse valor vai sair de dentro do PL. Então, distribuição de dividendos, né? A gente vai levar em consideração 105 mil. Mas espera um pouquinho, pessoal. Se eu falei para vocês que é um pedacinho de lucro que a empresa vai pagar e sai do PL, sai de lá porque é um pedacinho do lucro, né, e vai ser pago, isso vai diminuir o PL, pelo menos nesse montante. Então tem que ser menos, tá? Essa vai provocar uma variação negativa no patrimônio líquido. Aumento de capital, pessoal, ali foi feito um aumento de capital social no valor de 100 mil, sendo que 40 mil com incorporação da própria reserva de lucro. Pô, então se é a própria reserva de lucro que já está dentro do PL,
Aqueles 40 mil só transitou de uma conta para outra dentro do próprio PL, não houve aumento ou diminuição do PL. Agora, teve 60 mil com um terreno. Opa, se o terreno foi usado como aumento de capital pelo sócio, ele veio do setor do mundo externo, até então da companhia, e entrou, fez parte do patrimônio dessa empresa, né? Um terreno a gente sabe que é ativo imobilizado, então aumenta o ativo, tem que aumentar o PL. Então, pessoal, o aumento de capital com terreno, né? Vou botar aqui entre parênteses, tá? Com terreno, com certeza, né, turma? Vai entrar aqui. E como a gente estava dizendo ali, aumentou o capital, né? Aumentou no valor de 60 mil. Então é 60 mil que soma no nosso capital social. Perfeito. Ali depois tem aquisição de ações de emissão da própria companhia Verde Azul por 80 mil. Pessoal, este é um outro caso típico de que altera o PL, porque a empresa, ao recomprar as ações, o efeito é de como se ela tivesse diminuído o PL para o mundo exterior. E na sua demonstração contábil também, né? Então ela recomprou, ela teve que fazer um sacrifício, né, do seu caixa para recomprar essas ações. Então o efeito é como se tivesse diminuído o PL. Então, a gente chama isso aí de ações em tesouraria, né? Poderia ter colocado aqui, porque isso aqui não faz parte da questão, né? Só para a gente saber, né? Recompra ou compra das suas próprias ações, 80 mil. Pessoal, a partir daí, foi o último item, né? Só fazer a continha. Se a gente fizer 350 menos 105 mais 60 menos 80, nós vamos chegar numa variação do capital. E veja que foi aumento, né? Deu positivo, né? Que é justamente o que a questão nos pede. Temos uma opção aí de 225 mil, temos a letra E, que é a alternativa correta. Perfeito? Vamos lá então, vamos para a próxima. Aqui uma outra questão, pessoal, de 2018, Cefaz Goiás, né? E vamos ver o que ela nos pede. Ah, eu já me lembrei, pessoal. Essa aí é uma questão de DFC. Se nós, na questão anterior, a gente estava falando de MPL, né? Essa aí é uma questão de DFC. Tá? Só voltando um pouquinho, pessoal, por que essa questão eu disse que era DMPL se a gente só queria saber da variação do aumento do PL? Ora, porque a DMPL justamente ela trata desses aumentos e diminuições do próprio patrimônio líquido. E a gente sabe que no patrimônio podemos ter diversas contas, né? Capital, reserva de lucros e outras, né? Resultados abrangentes. Né? Então, tudo fez parte da movimentação da DMPL. E agora vamos para uma questão de DFC. São apresentados a seguir os balanços patrimoniais de 31 de 12 de 2015 e 31 de 12 de 2016 e a demonstração do resultado do ano de 2016 da empresa Comércio de Produtos Populares S.A. Valores expressos em reais. Então, pessoal, essa aqui é o tipo de questão que mata o aluno inexperiente, porque ele vai ver duas demonstrações contábeis que enche o espaçozinho ali da questão, vai se apavorar e vai dizer assim, nossa, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa relativa à demonstração dos fluxos de caixa com todos esses números aí? Na verdade, pessoal, não é difícil. Desde que você tenha intimidade com a montagem da DFC. Tá? Nós sabemos que a gente tem, dentro da demonstração do fluxo de caixa, dois métodos para desenvolver a demonstração, o método direto e o método indireto, sendo que o método direto
nós precisaríamos ter não só essas duas demonstrações, mas como detalhes mais profundos de uma contabilidade. Então, se a gente precisar aqui desenvolver a DFC ou parte da DFC, pelo método direto não dá para fazer, muito difícil, pessoal. Então vamos ver o que a questão nos pede aqui, já que ela nos deu um balanço patrimonial com 2 anos comparativos e uma DRE, vamos ver o que ela pede. Considerando que as despesas financeiras não foram pagas em 2016, o fluxo de caixa das atividades operacionais de 2016 foi em reais. Veja, pessoal, é uma parte da DFC, é só o fluxo de caixa das atividades operacionais. Então nós não precisamos fazer as atividades de investimento e de financiamento. É tranquilo, vamos fazer a parte operacional. Tranquilo entre aspas, né, pessoal? Porque a parte operacional é uma das partes que mais dá trabalho e mais envolve contas, né? Então nós temos aí as 5 alternativas, tá, pessoal? E vejam que interessante. A banca aqui nos dá até um norte aqui. Todas as alternativas são resultado negativo. Então não vai ter resultado positivo nenhum, tá? Então vamos voltar aqui para nossas demonstrações e vamos tentar fazer. Como eu falei para vocês, não tem como fazer DFC pelo método direto, nós vamos já desenvolver pelo método indireto. E o método indireto, pessoal, recordando vocês, a gente é invariável, as atividades operacionais sempre começarão com o lucro líquido do período. Qual que é o lucro líquido? 124.800. Então vamos começar a desenvolver, pessoal. Lucro líquido do ano de, claro, o 2016, né? Tem que ser ano 2016, porque 2015 é o ano anterior, é o ano somente para comparação. Tá? Então, e a questão foi clara, pedindo o ano 2016, tá? Beleza. Então, pessoal, o que acontece na DFC? A DFC se preocupa em demonstrar tudo aquilo que transitou pelo caixa da empresa, entendendo que caixa, quando a gente fala caixa, é um sentido amplo, genérico, e envolve o próprio caixa, bancos e também a aplicação de liquidez imediata. Tá? Então, na verdade, é o dinheiro que a empresa tem disponível. Tá? E o que nós temos que fazer aqui? O método indireto é indireto justamente por isso. O lucro ou o resultado do período de uma empresa, porque poderia ser o prejuízo, nesse caso é lucro, tá, pessoal? Não se garante que todos esses valores aqui transitaram pelo caixa. Se a gente olhar a constituição dessa DRE, que está aí na lâmina, pessoal, vejam que tem receita, tem várias despesas, né? E nem tudo pode ter sido recebido e nem tudo necessariamente foi pago. Então, ao ajustar o lucro, agora nós pretendemos dizer o seguinte: qual que é o valor desse lucro que efetivamente transitou pelo caixa? Como é que a gente faz isso? Excluindo aquilo que a gente sabe que não transitou pelo caixa, por exclusão. Tá? Então, como é que a gente sabe? Ora, a gente já teve uma dica lá no enunciado, né? As despesas financeiras não foram pagas no ano de 2016. E se a gente olhar ali, as despesas financeiras estão ali mais ou menos no meio, né? No valor de 60 mil. A gente sabe que esse valor está ali, e se está ali, ele está embutido aqui nesse númerozinho, né? Nós temos que tirar o efeito daqueles 60 mil daqui. Tá? Mas também tem outras, né? Vamos passar um por um das linhas da DRE, tá, pessoal? Para saber o que transitou, o que não transitou. Pessoal, receita de venda e custo das mercadorias vendidas, tá? Isso vai ser pego pela variação do contas a receber e do contas a pagar, tá? E dos estoques, perdão. Então, são duas linhas do balanço para o método indireto que a gente não usa aqui, pelo menos para ajustar o lucro, tá? A partir das despesas operacionais, ali sim, a gente pode saber ou pelo menos intuir se passou ou não pelo caixa. Primeiro item, pessoal, depreciação. Pergunto para vocês, a depreciação a empresa paga ou a empresa só calcula e lança? Só calcula e lança, né, pessoal? Então, a gente tem que somar de volta a depreciação
Por quê? Porque a depreciação lá na DRE, como está ali, ela está diminuindo. Veja que é 72 mil negativo. Então eu tenho que somar de volta para tirar o efeito da depreciação. Ok? Primeiro item, feito. Segundo, despesas com vendas. Bom, pessoal, despesa com vendas não tem nada no exercício que fale sobre ela, então a princípio elas foram todas pagas. Então a gente não ajusta esta linha, tá? Depois de despesas com vendas, despesas administrativas. Também não tem nada que fala sobre despesas administrativas. Ok? Estou me posicionando aqui para ver melhor aqui, tá, pessoal? Eu já viro para vocês. Resultado da equivalência patrimonial. Opa, resultado da equivalência patrimonial. Também, né, pessoal, não transita pelo caixa da empresa. Lembrando sempre que a visão aqui é o caixa. Né? Movimentou o financeiro da empresa, sim ou não? Tá? Equivalência patrimonial é simplesmente o efeito dos resultados de uma empresa investida. Né? Essa empresa aqui, ela investe em outras, e a gente pode ver aqui, porque tem uma linha no balanço patrimonial chamada investimentos, então, com certeza, algumas empresas, ou uma pelo menos, é avaliada pelo método da equivalência patrimonial. Então, o resultado da equivalência patrimonial só está lançado aí porque a contrapartida foi justamente investimentos, tá? Ok? Não só isso, mas é uma das motivos de variação, né? E não transita pelo caixa, porque só atualiza o valor do investimento. Então, resultado da equivalência patrimonial, ali, pessoal, está positivo, mas nós vamos fazer ao contrário, por quê? Para tirar o efeito. Qual que é o valor? 36 mil. Então, esse 36 mil estava somando, passa a diminuir para anular o efeito da equivalência patrimonial. Vamos adiante. Aí tem o resultado antes dos efeitos financeiros e despesas financeiras. Pessoal, lembra lá no enunciário que diz que as despesas financeiras não foram pagas? E a gente tem que levar em consideração. Então, as despesas financeiras, pessoal, vamos tirar o efeito dela também. Diminuindo ou somando? Se ali está diminuindo, nós vamos fazer o contrário para tirar o efeito. Somamos 60 mil. Então, a gente coloca um maisinho aqui também para orientar vocês. Ok? E depois lá teve outras receitas e despesas não recorrentes que a gente não tem informação, então a princípio foram pagas pelo caixa. Lucro na venda de imóveis. Opa, lucro na venda de imóveis, pessoal. Isso aqui é outro item que não... O lucro em si não transita pelo financeiro. Lá pelo financeiro, ou pelo caixa da empresa, vai transitar o valor de venda. Mas aqui, pessoal, na DRE, é o resultado do valor de venda menos o valor de custo histórico, pelo menos em geral é assim, né? O custo registrado na contabilidade. Então aqui é só o resultado, é só o que a empresa teve de mais-valia. Então isso aí também tem que ser tirado o efeito do lucro. Então se lá é uma receita, né, pessoal? Aqui vai ter que ser o efeito ao contrário, lucro na venda de imóveis, ou ali fala imóveis, né? E é 84 mil que lá estava somando, então aqui 84 mil nós vamos diminuir. Aqui nós vamos fazer um subtotal, pessoal, que é... Aí nós chegamos no que a gente chama de lucro ajustado. Porque nós acabamos a nossa lista no DRE. Então não tem mais nada a ajustar o lucro, né? Porque a despesa com imposto de renda que está lá, 31.200, né? A princípio, transitou pelo caixa. Não tem informação nenhuma, né? Ok? Se a gente fizer as somas aqui, somas e diminuições, né, pessoal? Nós vamos chegar em 136.800. Tá? Esse é o lucro ajustado. A partir daqui, pessoal, lembrando, eu vou colocar aqui bem grandão, tá? Isso aqui são as atividades
operacionais da empresa. Tá? Nós estamos falando de DFC. É só as atividades operacionais. A partir daí, pessoal, a técnica de montagem do método direto diz que agora nós temos que reconhecer as variações nos ativos circulantes e não circulantes. Ok? Então nós vamos pegar agora pelo balanço, né? Menos, claro, a linha caixa e equivalência de caixa, que é o próprio caixa em si, tá? Aquela ali nós não vamos mexer. Então vamos lá. Contas a receber de clientes. Essa sim teve uma variação. A variação foi um aumento, né? Era 2015 de 336 mil, passou para 576 mil. Então houve um aumento no saldo de contas a receber de 240. Então vamos lá. E isso, pessoal, quando houve um aumento, o efeito, e isso é importante que se diga, tá? Deixa assim. O efeito é o contrário no caixa, tá? Todas as contas que nós analisarmos que são das atividades operacionais, são variações do ativo circulante que foram positivas, ou seja, aumentaram do ano anterior para o ano base, o efeito é ao contrário no caixa. Então, se a gente teve um aumento no contas a receber de clientes, nós vamos diminuir. A gente vai colocar aumento no contas a receber, tá? Só que o efeito, pessoal, para a DFC, para o caixa, é exatamente ao contrário. Tá? E aqui não é tirar o efeito, tá, pessoal? Aqui é reconhecer que quando a empresa dá prazo, ela financiou o cliente. Teoricamente, é como se ela tivesse tirado o dinheiro do caixa. Por isso que é negativo, tá? Então, prestem atenção nesses detalhes. A segunda variação que a gente pode ver, depois de contas a receber, estoque para revenda ou para venda, teve também um aumento, né, pessoal? E quando tem um aumento nos estoques, tá, é a mesma coisa que tivesse diminuído o caixa, porque é como se eu tivesse comprado mais estoque. Variou 112 mil. Então, para o caixa, diminuiu 112 mil. Então, por isso que eu estou colocando entre parênteses aqui, para demonstrar o que aconteceu no caixa. Certo? Adiantamento a fornecedores, a última linha do ativo circulante, era 0 e passou para 80, então aumentou 80. Também, pessoal, isso vai provocar uma diminuição no caixa, porque quando eu faço um adiantamento a fornecedor, é como se tivesse saído o dinheiro do caixa, né? Ok? Valor 80 mil. Partiu de 0, né? Aumentou 80 mil. Ok? Estamos quase no finalzinho. Pessoal, o ativo não circulante não entra para atividades operacionais, entraria para atividades de financiamento, né? Então vamos para o passivo circulante. Passivo circulante, primeiro item lá, fornecedores. Também é operacional, né? Não é considerado de financiamento porque é da atividade principal da empresa. Então, o que aconteceu com o fornecedor? Saiu de 396 mil, foi para 512.400. Teve um aumento. Aqui, pessoal, pensa comigo agora. Aumentos no passivo circulante significam uma diminuição no caixa. Por quê? É como se os fornecedores tivessem me financiado. É como se eles tivessem me emprestado dinheiro, tá? Muito embora a gente saiba que muita coisa vai para o estoque. Aumento fornecedores. 116.400 foi o aumento. Claro que vocês vejam, né, pessoal? Eu estou aqui indo à bala porque eu estou entendendo que a maioria dos que estão me vendo tem uma compreensão, já deve ser. A gente está vendo a variação. 2016 menos 2015. Tá? Esses valores de variação estão sendo feitos pela diferença dos saldos de 2016 com os saldos de 2015, um menos o outro. Segundo item lá, empréstimos
Empréstimos obtidos. Pessoal, empréstimos não é atividade operacional. Empréstimos é atividade de financiamento. Então, não entra para cá. Dividendos a pagar. Dividendos a pagar, pessoal, houve um acréscimo, mas também não é atividade operacional. É atividade de financiamento. Perdão, de investimentos. Imposto de renda a pagar. Esse sim, né, pessoal? Imposto de renda a pagar é considerado atividade operacional. Então, lá houve um aumento, né? Era 0 e passou para 31.200. Então, houve um aumento de 31.200. Aumentos no passivo circulantes é como se houvesse um aumento no caixa. R$ 31.200. Pessoal, terminou o passivo circulante, as contas do PL não entra para as atividades operacionais, a variação do PL não entra, ok? É só fazer a continha, claro, a continha vai ser a partir daqui do lucro ajustado, 136.800, menos aqueles valores que são entre parênteses, mais os dois valores últimos aqui. Nós vamos ver que isso aí vai dar um número negativo de 147.600. Coloca entre parênteses porque, na verdade, esse foi o fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, fluxo de caixa das atividades operacionais. Ative Oper. Tranquilo? Será que nós temos aí Temos, né, uma alternativa de 147.600, alternativa A, inclusive. Beleza? É um pouquinho trabalhoso, mas aquele aluno que tem experiência com DFC já fez, tem que montar alguns DFCs, pessoal, para chegar, fazer isso aqui pelo menos abaixo de 5 minutos, né? É realmente extenso, porque veja que vocês têm que fazer, para cada númerozinho que está aqui foi feito pelo menos um cálculo, e depois mais as totalizações, né? Então, para fazer em menos de 5 minutos aqui, a pessoa tem que estar muito entrosada com a montagem da DFC, ok? Vamos lá. Questão número 5, pessoal. Banca FCC, ano 2018, Cefaz Goiás. Vamos lá, vamos ver do que se trata aí essa... já vi, é de DRE, tá, pessoal? Demonstração do resultado do exercício. É importante porque, como vocês estão vendo, é do ano 2018, né? Tá caindo nos concursos. Vamos lá. Em 31/12/2016, a Companhia Brasileira adquiriu à vista 40% das ações da companhia francesa. Veja, pessoal, se eu não me engano, tá? Essa aqui é uma questão que esses dois parágrafos aqui são aqueles textos associados, ou seja, são dois parágrafos que vão ter duas ou mais questões associadas a esse texto, tá? Então eu peguei só uma delas, perfeito? Então vai ter muita coisa aqui que não vai fazer parte do que nós vamos precisar fazer para responder. Então, a Companhia Brasileira adquiriu 40% das ações da companhia francesa, o valor pago pela aquisição foi 7 milhões, a Companhia Brasileira passou a ter influência significativa na administração. Na data da aquisição, o patrimônio líquido da companhia francesa era 10 milhões e o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis era 15 milhões. Sendo essa a diferença decorrente da avaliação a valor justo de um ativo intangível com vida útil indefinida que a companhia francesa detinha. Ok? No período de 1º de janeiro de 17 a 31/12/2017, a companhia francesa apurou um lucro líquido de 500 mil. Sabe-se que em 2017 a companhia francesa realizou uma venda no valor de 100 mil para a companhia brasileira com margem de lucro de 50% sobre as vendas.
E essas mercadorias adquiridas da companhia francesa ainda estão no estoque da companhia brasileira. A alíquota de imposto de renda da companhia francesa é de 34% e essa distribuiu dividendos totais no valor de 150 mil. O impacto reconhecido na demonstração do resultado individual de 2017 da companhia brasileira referente ao investimento na companhia francesa foi em reais. Vejam, pessoal, é o impacto reconhecido na DRE referente ao investimento na companhia francesa. Tem que saber o método de equivalência patrimonial e em que contas recaem os reflexos do método da equivalência patrimonial. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Né? Quem está vendo no vídeo aí, né, pessoal, tem condições de dar uma pausa aí e de copiar esse desenvolvimento. Para nós aqui, né, quem está ao vivo, a gente vai ter que fazer uma dinâmica aí para ir ocupando o nosso espaço aqui que é reduzido, né? Tudo bem. Então, pessoal, viram que tem muita coisa aí. Aqui quer saber sobre o impacto na DRE referente ao investimento de uma empresa na outra. E tem muita coisa aí, pelo menos o primeiro parágrafo não teria nada para que influenciasse aí no segundo. Vamos ver, tá? A princípio, no segundo parágrafo tem coisas mais importantes ou mais interessantes para nós. Bom, pessoal, aí o que acontece, pessoal? Vocês estão vendo que a companhia francesa por um lucro de 500 mil, né? Então, lá na brasileira, já que a brasileira ela tem 40% das ações, mas ela tem influência significativa, então significa que é uma coligada, né? A companhia francesa é uma coligada da companhia brasileira, né? E além dos 500 mil, houve uma venda, né, de uma empresa para outra. Uma coligada vendeu para a sua empresa que faz parte do grupo, né, para a sua outra coligada. Na verdade, quando tem uma é coligada da outra, é vice-versa também, tá? Agora, quando é controle, daí sim é diferente, né? Uma é a controladora e a outra é a controlada, tá? Tem essa venda de 100 mil, com margem de lucro de 50%, pessoal. Então, significa, veja, nós estamos falando de duas empresas do mesmo grupo. Quando uma vendeu para a outra, está dentro do mesmo grupo. Mesmo que ali esteja pedindo balanço, resultado individual, enquanto essa mercadoria não for vendida para o mundo exterior, não há que se falar de lucro. Estão me entendendo? Tá no mesmo conjunto de empresas. É como se a gente estivesse falando de uma só, mesmo a gente falando de balanço individual. Significa que tem lucros não realizados em algum momento aí dentro da companhia brasileira, tá? Da companhia francesa também. Tem uma certa influência porque foi vendido com esse lucro, né? Lucro de 50%, mas foi para a sua coligada, né? Não saiu para o mundo exterior. Ok? Então, vamos primeiro ver, pessoal, esse lucro não realizado, quanto é que seria? Depois as outras informações, deixa eu ver, a margem de lucro, a alíquota de imposto de renda é importante também, tá? Em função da aplicação sobre o lucro, esse lucro não realizado, tá? Nós temos que tirar o efeito do imposto de renda dele também, pessoal. Tá? Porque, teoricamente, ele foi calculado, então a gente tem que descontar ele também daqui. Tá? E ainda tem a questão dos dividendos, né? Vamos ver. Então, a primeira coisa, pessoal, lucro não realizado. Já identificamos que existe essa operação intracompanhias, né? Como é que seria? O lucro não realizado. A venda foi 100 mil de uma para outra. Tá? Só que ali o lucro foi 50%. Então, vezes 50% ou 0,5 vai dar 50 mil, né, pessoal? Barbada. Ou só dividir por 2. Agora vamos fazer livre dos tributos, porque se isso é um lucro que não realizou, nós também temos que tirar o efeito dos tributos dentro dele, tá? Então, lucro, eu vou abreviar lucro não realizado, LNR,
líquido, tributo, ou tributos, tanto faz. É os 50 mil, que é o 50% de lucro aqui, né? Menos, quantos por cento é? Ali está falando 34, né, pessoal? 34% de 50 mil, 17 mil. Ok? 17 mil ou 34% sobre 50 mil. Isso, então, vai dar 33 mil de lucro não realizado líquido. Perfeito? Veja, pessoal. Então, significa que naquele lucro apurado, líquido ali de 500 mil, veja que aquele lucro é líquido também, né? Então, ele já também está tirado o efeito do imposto de renda dali. Naquele 500 mil, o que acontece? Como a companhia brasileira tem 40% da companhia francesa e ela vai receber no final de 2017 os lucros através da equivalência patrimonial, né? Nós vamos ter que pegar esse lucro e verificar qual parte cabe para a companhia brasileira. Nós já fizemos uma parte, porque nós vamos excluir aquele lucro não realizado que está dizendo ali. Foi a primeira coisa que a gente fez. Então agora, pessoal, receita de equivalência patrimonial lá na... Só lembrando, né, pessoal, pelo método da equivalência patrimonial, quando a equivalência patrimonial é passado para a empresa que detém o controle ou que é a que tem o investimento, né, essa passagem é na proporção, no percentual de ações que essa companhia tem sobre a outra, tá? Então, veja que a companhia brasileira tem 40% só da companhia francesa, tá? Ok? E o lançamento contábil qual que é? Debita investimentos, aumenta investimentos, credita resultado de equivalência patrimonial na DRE. Então, se a gente vai ter receita de equivalência patrimonial, para nós é demonstração do resultado. Tá valendo, tá, pessoal? Então, como é que vai ser? Vai ser 500 mil menos o lucro não realizado. Nós vamos ajustar, na verdade, a equivalência patrimonial, né, pessoal? Eu vou abreviar aqui também, REP, né? Receita de equivalência patrimonial. 500 menos 33 mil dá 467. Falei para vocês, né? Só que isso aqui é 100% do lucro. Ó, a companhia francesa apurou um lucro de 500 mil, lucro líquido. A gente ajustou esse lucro líquido, mas a companhia brasileira só tem 40%. Então, 40% disso vai dar 186.800. E isso, pessoal, é o que vai vir para a demonstração do resultado da companhia brasileira, por equivalência patrimonial. Por que vai vir líquido? Porque, em primeiro lugar, tem lucro não realizado e, em segundo lugar, porque a companhia brasileira só tem 40%. Temos essa alternativa? Vamos ver. Letra C, né? 186.800. Legal, pessoal? Tranquilo, né? Vamos respirar fundo. Vamos para a próxima. Opa, terminamos contabilidade geral. Vamos para a contabilidade avançada, pessoal. Rapidinho, a gente já avançou algumas questões aí. A numeração das questões está sequencial, tá, pessoal? Terminou na 5 lá na contabilidade geral, começa na 6 aqui. Também é do ano de 2018. E diz assim: Cefaz, Goiás. Diz assim: a companhia Renovável adquiriu um equipamento em 1º de janeiro de 2016 por 5 milhões à vista. Na data da aquisição, a companhia estimou a vida útil do equipamento em 8 anos e valor residual no final do prazo de utilização de 800 mil. Então, típico caso aqui, né, pessoal, de imobilizado, valor residual, vida útil, né, que está tudo relacionado. CPC 27. O equipamento é utilizado de forma contínua
e a companhia utiliza o método das cotas constantes para o cálculo da depreciação, ou seja, né, o valor depreciável é X, divide pela vida útil e, né, aquilo vai ser aplicado por ano ou divide por 12 para dar no mês, né? Em 1º de janeiro de 2017, ou seja, um ano depois, né, pessoal? O equipamento foi adquirido em 1º de janeiro de 2016. Então, em 1º de janeiro de 2017, a companhia renovável reavaliou a vida útil remanescente do equipamento para 5 anos e o valor residual para 500 mil. Significa que houve uma reavaliação, houve um laudo, né, pessoal, dizendo, não é mais 8. Bom, se bem que passou um ano, seria 7 líquidos agora, né? Não tem mais 7, tem só 5. Pode acontecer? Pode, pessoal, desde que seja fundamentado. E o valor residual, lá no início, na aquisição era 800 mil, passou para 500 mil. Houve um novo cálculo, uma reavaliação da situação e se apresentou outros números e isso tem que ser ajustado, tá, pessoal? Continuando, em 31/12/2017, então mais um ano, né, pessoal? A companhia renovável vendeu este equipamento por 3 milhões e 100 à vista. Opa, mais um movimento. O resultado apurado em 2017 com a venda do equipamento foi em reais. Essa questão, pessoal, é uma questão que tem que ter cuidado. Ela não é difícil na sua resolução prática, porém, tem que prestar muita atenção porque tem 3 momentos aí de cálculo. Nós estamos falando aí do momento da compra, 1º de janeiro de 2016, o momento da reavaliação da vida útil do valor residual, 1º de janeiro de 2017, e o momento da venda, 31/12/2017. 3 momentos distintos, tá? E para nós saber qual foi o resultado apurado com a venda do equipamento, quer dizer, a venda provocou um resultado lá no final de 2017. Que resultado que deu lá? Tudo isso influencia, é uma cadeia de acontecimentos. Então, primeiro momento, né, na aquisição, só para a gente entender, né, pessoal? Adquiriu por 5 milhões, né? Vamos botar assim, valor, equipamento, 5 milhões, é zero que não acaba mais, né, pessoal? Ok? Naquele momento, o valor residual que tinha sido calculado era 800 mil. Pessoal, valor residual, só revisando, é o valor, esse valor residual neste momento aqui, é o valor que não será depreciável, ou seja, não vai haver depreciação sobre esse valor, porque presume-se que ele tem que sobrar lá no final da vida útil, tem que sobrar esse valor. Que é esse sobrar valor? Ora, vou botar aqui no cantinho, tá? Valor de aquisição menos depreciação acumulada, pessoal. Tá? Só relembrando vocês, um menos o outro vai dar o residual. Só que esse residual aqui é o residual contábil no final da vida útil, tá? Tudo bem. Isso aqui é uma caixinha de lembrete, tá? Ok? Este valor residual aqui é o valor para possibilitar o cálculo do valor depreciável. Então, o valor residual foi 800 mil. Certo? Então, o valor depreciável é a diferença. Valor depreciável. 4 milhões e 200. Ok, pessoal? Ou seja, a depreciação vai incidir não sobre 5 milhões, e sim sobre 4 milhões e 200. Ok? A vida útil, né? Eu vou abreviar algumas coisas aqui, tá, pessoal? Vida útil, 8 anos, nesse momento, significa que a depreciação anual, nesse momento, é 4 milhões e 200 dividido por 8. Isso vai dar 525 mil por ano. E tem que ser aplicado, né, pessoal? Tá? Então, no segundo momento, o que vai acontecer? Momento 2 vou botar aqui, né?
após um ano, revisão da vida útil. Revisão da VU, tá, pessoal? Vamos abreviar um pouquinho. O que aconteceu ali? Não era mais 8 anos, passou para 5 e o valor residual passou para 500. Mas a gente tem que ver como é que está a situação do item após um ano. Qual que é a situação do item? Ora, o valor do equipamento de aquisição continua 5 milhões. Aqui foi só para eu saber quanto que tinha que depreciar por ano. Então, o valor do equipamento, né? Ou o valor residual do bem após um ano, né? Vou botar o valor do bem. Vai ser os 5 milhões do valor de aquisição menos a depreciação de um ano. Veja que o momento 2 é exatamente um ano depois. Então, foi um ano de depreciação. Tá? Então, qual que é a situação do bem? É 5 milhões menos 525 mil. Que vai dar 4 milhões 475. Ou seja, um ano depois, o valor residual do bem, que é essa formulazinha de cantinho aqui, nesse momento, o valor residual do bem é 4.475, ou seja, o valor de aquisição menos a depreciação de um ano, porque passou justamente um ano. Tá? O novo valor residual neste momento, então, vou botar aqui, novo valor residual. 500 mil, né? Só um pouquinho, que eu errei aqui. 500 mil. Ora, se o valor residual é 500 mil, né? Qual que será o valor depreciável? Neste momento, é a partir daqui. Eu tenho, como o residual aqui, pessoal, é 4 milhões 475, né? Qual será o novo valor depreciável? 4.475 menos o valor residual. Novo, vou botar aqui, novo valor depreciável. R$3.975.000. Ok? Ó, vou fazer uma setinha para ajudar vocês. Tá? 4.475.000 menos 500 mil deu 3.975. A VU, ou nova VU, vida útil, passou para 5 anos. Significando que a depreciação anual, ou nova depreciação anual, é 3.975.000 dividido por 5, que vai dar 795 mil. Veja, pessoal, nós estamos no passo 2 ainda e falta o passo 3, tá? É uma questão que, se cair, pessoal, para resolver, né, tem que ser mais ou menos assim. Quem tem prática, né, talvez não precise escrever tanto quanto eu. Faça mais em números, né, com alguns códigos ali, dá para fazer rapidinho, mas a gente está fazendo passo a passo, né? Ok, eu vou ter que apagar porque não vai ter espaço, tá, turma? Quem está me assistindo aí, então, até dá para fazer. Eu vou só perguntar para o meu câmera aqui, essa parte de baixo pega? Pega? Posso escrever? Mais uma só? Eu vou tentar, para não tirar da mesma imagem, né, colocar mais 3 linhas aqui, tá? Então, a partir daqui é o momento 3, tá? Na venda do equipamento. Perfeito. O que aconteceu, pessoal? Passou um ano, né, para vender esse equipamento. Então, se eu tinha 4.475, né, e o valor depreciável foi 3.975, e neste um ano se depreciou pelo novo valor, né, o valor depreciável ele ficou modificado, então depreciou mais 795 mil. Então,
né, o valor do equipamento, eu vou botar aqui, né, pessoal? Eu vou botar aqui para economizar espaço, tá? O valor do equipamento é 4.475, lembrem que é o residual efetivo, tá? Não é o residual teórico para cálculo. 4.475 menos 795. Ok? Isso vai me dar um valor residual. Seria... Vou botar aqui, tá, pessoal? Neste momento que vai haver a venda, o valor residual, eu vou botar um igualzinho aqui para vocês saberem que é uma continuação, né? E um outro igual aqui, 3.680.000. Ok? Então, qual o valor que nesse momento da venda está registrado na contabilidade? 3.680.000, composto de quê? 4.475 de valor do equipamento e 795 a depreciação deste último ano. Tá? 3.680. Por quanto que foi vendido a máquina nesse momento? Por 3.100.000. Então, o valor de venda... 3.100.000. Vamos fazer um menos o outro, pessoal. Eu vou colocar aqui do lado, para não ficar tão lá embaixo, tá? 580.000. Esse, pessoal, é o valor, é o resultado da venda do bem. Então, até, para a gente... Ó, resultado da venda. Ok? Essa aqui que está na chavezinha, então, é o resultado da venda. Como é que apura o resultado da venda? Ora, é o valor de venda menos o residual contábil. E por que que... E veja que lá nas alternativas nós temos um valor positivo e 4 negativo. Como é que a gente sabe que é negativo ou positivo esse 580.000 aqui, pessoal? Simples. Vejam, eu vendi por 3.100 uma coisa que valia 3.680. Eu vendi por menos do que valia. Qual que é o menos? É os 580.000. Então, eu vendi com prejuízo. Isso aqui é negativo, pessoal. Certo? 580.000 de prejuízo na venda do bem. E este, pessoal, é o valor do resultado apurado em 2017 com a venda do equipamento. A venda do equipamento provocou este resultado aqui, tá? Aqui é só nós virar aqui para saber realmente se é a letra D. Perfeitamente a letra D, tá? Então, espero que vocês anotem bem esse passo a passo aqui, né? Voltem a gravação para verificar os detalhes, né? Lembrando que um valor está conectado no outro aqui para chegar nos 580. Muito bem. Vamos adiante, questão número 7. Questão número 7, também da Banca FCC, ano 2018. É uma questão que vai envolver o teste de recuperabilidade, ou impairment test, tá? E também valor justo. Diz assim: a companhia apresentava em seu balanço, a companhia A apresentava em seu balanço patrimonial em 31/12/2016 um ativo intangível com vida útil indefinida registrado pelo valor contábil de 1,5 milhão, o qual era composto pelos seguintes valores. Lembrando, pessoal, que ativo intangível com vida útil indefinida não tem como amortizar, ok? Apenas como fazer o teste de recuperabilidade pelo menos uma vez por ano, para saber se o valor é recuperável ou não, tá? Então, alguns dados: custo de aquisição desse ativo intangível, 1.900.000. Perda por desvalorização impairment, 400.000. Então, já tinha esses dados lá na contabilidade, né?
Em 31/12/2017, a empresa realizou o teste de recuperabilidade de impairment, ou seja, um ano depois, né, para esse ativo intangível, e obteve as seguintes informações: valor em uso, 2 milhões, valor justo líquido das despesas de venda, 1.400.000. Com base nessas informações, nas demonstrações contábeis de 2017, a companhia A deveria ter, e aí, varia entre, deveria ter mantido o valor contábil de 1,5 milhão, reconhecido um ganho no valor de 500.000, reconhecido uma perda por desvalorização no valor de 100.000, reconhecido um ganho no valor de 100.000 ou reconhecido um ganho no valor de 400.000. Em outras palavras, pessoal, houve uma perda, um ganho ou nenhum dos dois, tá? Veja que a letra A é o único que não é nem ganho nem perda, tá? Então vamos apagar aqui. Pessoal, também é uma questão ou tipo de assunto que não vai deixar de cair em questão de concurso, porque são assuntos que estão na crista da onda da área contábil. Aliás, praticamente todas as questões aqui que eu estou abordando é porque elas estão muito em evidência, tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Bom, nós vamos ter que ver através do teste de impairment, do cálculo, né, o teste de recuperabilidade, se houve esse ganho, perda ou nenhum dos dois, né? Vamos lá. Bom, só para a gente colocar ali a situação inicial, né, pessoal? O custo de aquisição, como está ali, né? Foi 1.900.000. Ok? Já tem uma perda por desvalorização. Ou seja, já foi feito o teste de impairment e já acusou uma perda de 400.000. Então, é por isso que o valor contábil é 1,5 milhão. 1.900.000 menos 400.000, tá? Só para verificar a situação inicial. E agora vamos passar para o teste de impairment um ano depois. Pessoal, base do teste de impairment, se calcula o valor em uso, né, através em geral, fluxo de caixa, pelas receitas que o equipamento ou o bem vai trazer, tá? Se coloca no fluxo de caixa, se traz a valor presente, é o valor em uso, ou o valor justo líquido das despesas de venda. O valor justo foram consultar o mercado. Dos dois, o maior. Então, valor em uso 2 milhões, valor justo líquido das despesas de venda, 1.400.000. Valor recuperável, então, é o maior dos dois. Então, o valor recuperável, neste momento, né, é igual a 2 milhões. Certo? E na norma CPC 01, né, pessoal, teste de impairment, diz que se o valor contábil tiver maior que este valor recuperável, então houve um impairment, houve uma perda. Tem que reconhecer que houve uma perda, tem que rebaixar o valor contábil ao valor recuperável, que é o valor justo. Aqui não está dizendo que é o valor justo, né, pessoal, mas a gente considerou que o valor em uso é o valor justo. Tá? Dos dois é o maior, né? Nessa comparação entre 2 milhões e 1.400.000, o valor em uso é o valor justo. Certo? Mas o que aconteceu? Qual que é o valor contábil? 1,5 milhão já está abaixo, então não tem o que fazer. Nesse sentido, né? Não tem perdas a reconhecer. Pelo contrário, poderia até reconhecer que houve um registro de perda anterior que não precisa mais, não está mais valendo. Até pela simples comparação. No início, ó, pessoal, era 1.900.000, agora está 2, está 100.000 acima. Mas como já foi registrada uma perda por impairment, o que a norma diz? Quando num teste de impairment, num eventual teste de recuperabilidade, se reconhecer que houve uma valorização do bem, tá?
Eu não posso aumentar o bem, mas eu posso reverter um impairment ou uma desvalorização registrada anteriormente. Então, nós vamos recuperar pelo menos 400 mil. Tá? Na verdade, o que acontece aqui, ó? Que muita gente acaba fazendo, pô, se o valor contábil está 1,5 milhão e o valor recuperável é 2 milhões, então significa que eu posso reverter 500 mil. Só que veja, pessoal, eu não posso reverter além do que já foi constituído como teste ou valor não recuperável anteriormente. O máximo é 400 mil. Eu posso reverter o máximo o valor que eu constituí anterior. Então eu não posso reverter 500 mil. Então aí o mais inexperiente vai na letra B. Né? O máximo, já que é 500 mil, né? O máximo para reversão será a perda registrada anteriormente. Pode acontecer? Pode. Tanto que a norma nos dá essa possibilidade. Então, pessoal, este valor é igual a 400 mil. Mas ali diz assim, pessoal, será mantido o valor de 1,5. Não será mantido porque eu tenho uma perda que eu posso reverter, uma perda anterior. Ah, então, mas se eu estou revertendo é um ganho, é como se fosse, tá? Como não tem ali, diz assim, ó, é revertido o valor de 400 mil, nós temos que considerar que esses 400 mil agora é um ganho, porque eu poderia até chegar em 500 mil, se eu tivesse feito lá 500 mil anteriormente. Mas como foi feito 400, eu só posso chegar em 400. É como se eu repusesse uma perda registrada anteriormente. Então eu estou repondo, eu estou ganhando de volta. Eu estou aumentando novamente o meu ativo. Tanto é que, por essa reversão, né, pessoal, o ativo vai voltar a ser registrado por 1.900.000. Tá? Então, a alternativa correta aqui, a letra E, né? Reconhecido um ganho no valor de 400 mil. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Né? É muito bom saber que vocês podem voltar e assistir novamente. Por isso que eu não estou me preocupando em fazer tão pausado assim. Vamos para o número 8, pessoal. Número 8. Ah, vai ter mais uma lâmina aqui. Só um minutinho. Essa é do ano passado, tá? 2017, Banca FCC, DPR, Rio Grande do Sul. Vamos lá. Em 31/12/2015, a companhia Grampo adquiriu 80% das ações da Companhia das Pedras por 20 milhões de reais, que foram pagos à vista na data da aquisição. O patrimônio líquido da Companhia das Pedras era 12 milhões e o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis nessa companhia era 30 milhões. O valor justo da companhia era 30 milhões e o PL estava em 12 milhões, tá, pessoal? E a empresa, por 80%, pagou 20 milhões. Tá? A diferença entre o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis. E o valor do patrimônio líquido era decorrente da variação entre o valor de custo contabilizado e o valor justo de um terreno. Ok. Como o valor justo do terreno não deve ter sido reconhecido, por isso que deu essa diferença. No período de 1º de janeiro de 2016 a 31/12/2016, a Companhia das Pedras reconheceu as seguintes mutações em seu patrimônio líquido. Um lucro líquido de 2016 de 2 milhões e distribuição e pagamento de dividendos no valor de 500 mil também em 2016. Então teve um lucro e distribuiu 500 mil. Teve um lucro de 2 milhões, distribuiu 500 mil. Com base nessas informações é correto afirmar. Então aí tem 5 alternativas, né, pessoal, bem... não bem diferentes, mas uma boa diferença entre uma e outra aí, né? Então, varia entre reconhecimento de investimento pela companhia Grampo na data de aquisição de 20 milhões,
O resultado de equivalência patrimonial no ano de 2016 foi 1.200.000. O valor reconhecido de investimentos da companhia Grampo na data de aquisição foi 9.600.000. Então, a letra A e a letra C, ao responder uma, já responde a outra. Já se testa, né? Letra D, o valor reconhecido no resultado na data de aquisição foi um ganho de 4 milhões. E letra E, o valor do ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, né? Goodwill, foi de 10.400. Então, pessoal, nós temos que testar aí diversas questões, né? Nós temos que testar o resultado da equivalência patrimonial, nós temos que testar o valor do investimento, né? E o goodwill. Vamos ver. Vamos lá. Vamos começar assim, pessoal. Qual foi o valor pago pelos 80%? Vou começar nesse... Vamos começar com esse item aqui. Vamos chamar isso aqui de número 1. Tá? Foi pago 20 milhões, né? Zero que não acaba mais. Ok? E o valor justo, né? Líquido, também referente a 80%, já que o valor justo, no enunciado fala que é 30 milhões, mas é 30 milhões sobre a companhia toda. Lembra que a companhia Grampo adquiriu 80%. Então, vamos chamar de 2 aqui, né? Valor justo, também 80% de 30 milhões, isso vai dar 24 milhões. PL, vamos chamar de 3 aqui, né, pessoal? O patrimônio líquido, os 80%, né, sobre... ou 80% de 12 milhões, que é o PL da companhia adquirida, era 12 milhões, 80%, 9 milhões e 600. Perfeito? Qual que é? Nós vamos ter que ver aqui, talvez, a mais-valia, né? Vamos testar várias coisas. A mais-valia... que neste caso aqui é o valor justo menos o valor do PL. Tá? Essa é a mais-valia reconhecida na companhia. Isso vai dar... Então, vou botar aqui 2 menos 3, né, pessoal? Isso vai dar 14.400. E agora, pessoal, nós teríamos que ver se teve goodwill ou o inverso do goodwill, né? Goodwill a gente sabe que é o ágio por expectativa de rentabilidade futura, que está dizendo na letra E ali, mas pode ter acontecido uma compra vantajosa. Eu comprei algo por um valor inferior ao que valia. O que aconteceu aqui? Eu paguei por 80% 20 milhões, mas pelo valor justo, esses 80% era 24. Eu paguei menos do que valia pelo valor justo. Então, eu tive um ganho por compra vantajosa, que é, no nosso caso, 1 menos 2, aqui para referenciar vocês, tá? Igual a 4 milhões. Certo? Pessoal, como aqui a questão está pedindo para saber, pode ser qualquer uma delas, né? Mas ela está pedindo, entre as alternativas, o que seria reconhecido no investimento, o que seria reconhecido como equivalência patrimonial.
age por expectativa, né, no resultado. Então a gente teria que simular um pouquinho aqui, num passo a passo, né, qual que seria o lançamento contábil de reconhecimento dessa operação, tá? O resultado de reconhecimento seria o seguinte, ó, pessoal. Bom, de qualquer forma, ó, o valor justo vai ter que ser reconhecido, né? O valor justo vai ter que ser reconhecido, a mais-valia vai ter que ser reconhecida, certo? E a participação no PL também. Então, na companhia Grampo, qual que seria o lançamento? Seria assim, ó, débito, lá no subgrupo investimentos, né? O débito seria 24 milhões, ou seja, eu adquiri uma empresa que vale 24 milhões porque o valor justo dos 80% está apontando isso aí, ok? Claro que esses 24 milhões é composto de quê? Aqui seriam seriam continhas, tá? Seriam continhas que devem ser contabilizadas em aberto lá na companhia Grampo, tá? A participação, ou seja, o investimento, a participação no PL, da companhia investida, né? É 14 milhões e 400. Como é que eu sei que esse PL é 14.400? Perdão, botei o valor errado. Não é 4.400. 14.400. Aqui é 9.600. Que é os 80% dos 12 milhões, tá? Me equivoquei. E a outra continha que vai ser feita, aí sim, né? É os 14.400, né? É a mais-valia deste investimento. Certo? Esses dois valores aqui, somados, me dá o débito de 24 milhões no grupo de investimentos. Só repetindo que no grupo de investimento vai ter duas continhas contábeis. Uma que é a participação efetiva, né? Os 80% dos 12 milhões no capital, no PL, e a mais-valia calculada de 14.400. Tá? Voltando, que a mais-valia é a diferença entre o valor justo e o que está no PL, todos eles calculados ao 80%, que é o que a companhia Grampo tem. Certo? Bom, eu paguei um valor de 20 milhões. Então, saiu do caixa, né, pessoal? O caixa ou bancos, obviamente, aqui a caixa é genérico, né? Saiu 20 milhões. Só que, pessoal, lembra, né? Débito e crédito tem que fechar, e aqui não está fechando. O que está faltando aqui? Está faltando o ganho por compra vantajosa. Lembra que nós calculamos aqui? Isso é uma receita, né? De ganho por compra vantajosa. Isso, pessoal, é DRE. Qual que foi o ganho? 4 milhões, tá? Esse é o valor reconhecido na companhia Grampo. Isso aqui, pessoal, é um lançamento na empresa que adquiriu. Nesse caso é uma controladora, né? A companhia Grampo. Dá para a gente tirar a resposta daqui? Por exclusão dá, pessoal. Veja. Letra A. O valor reconhecido em investimentos da companhia Grampo na data de aquisição foi de 20 milhões? Só para a gente testar. O que foi lá nos investimentos, no grupo investimentos? 24 milhões. Então está errada a letra A. Já conseguimos testar. Letra B. O resultado de equivalência patrimonial no ano de 2016 foi 1 milhão e 200. Resultado de equivalência patrimonial do ano de 2016. Nós temos que aí analisar qual foi o lucro lá da companhia adquirida. A gente tem que voltar um pouquinho aqui. O lucro líquido de 2016 foi 2 milhões.
Só que teve já uma distribuição de dividendos, né, pessoal? Então, o resultado de equivalência patrimonial na verdade vai ser 1.200.000. Por quê? Porque poderia ser, aliás, é 1.600.000, perdão. Não 1.200.000, é 1.600.000. Se fosse 1.200.000, estaria certa a letra B, né? E creio que não é, tá? Depois eu coloco no quadro para vocês aqui por que não é 1.200.000 a equivalência patrimonial do ano de 2016. Letra C, o valor reconhecido em investimentos pela companhia Grampo na data de aquisição foi 9.600.000. Ó, investimentos foi 24 milhões. 9.600 é só a participação no PL. Então está errada a letra C também. Letra D, o valor reconhecido no resultado na data de aquisição foi um ganho de 4 milhões. O ganho por compra vantajosa. A princípio a letra D é a letra correta, tá? Tá certinho. Letra E, o valor do ágio pago por expectativa de rentabilidade futura foi 10.400.000. Pessoal, não houve ágio, porque houve uma compra vantajosa. Quando acontece um, não acontece outro. Um é excludente, um é o contrário do outro. Tá? Então, teria que o valor justo ter sido menor do que o valor pago. E nesse caso, está ao contrário, o valor justo está maior que o valor pago. Então, houve uma compra vantajosa. Então, a letra E está errada. Então, pessoal, é a letra D realmente. Tá? Por que então, só para dar o retorno da alternativa B, por que não é a alternativa B? Ora, pessoal, o resultado de equivalência patrimonial não leva em consideração lá na DRE a distribuição de dividendos. Então, é 80% de 2 milhões. 80% de 2 milhões é 1.600.000 e não 1.200.000. Claro que de forma líquida, lá em investimentos, quando for pago, quando for reconhecido o método de equivalência patrimonial menos os dividendos pagos, vai ser 1.200.000. Mas no resultado, é 1.600.000, não 1.200.000, certo? É 1.200.000 como resultado do lucro menos os dividendos pagos lá em investimentos, mas na demonstração do resultado é 1.600.000, por isso que está errado. Muito bem, vamos adiante. Vamos para número 9, pessoal. Número 9, já pulamos para questões de custos. Tá? Questões de custos que também caem corriqueiramente nas questões de concurso, tá, pessoal? Vou deixar a imagem aqui completa e vou apagar. É corriqueiro questões de custo, pessoal. E as que eu elenquei, eu pesquisei para ver o que estava ocorrendo, né, nas provas da FCC e elenquei o que era principal. Então vamos lá. A Companhia Azul produz um único produto para produzir integralmente 5.000 unidades. Vou repetir. A Companhia Azul produz um único produto e, para produzir integralmente 5.000 unidades, incorreu nos seguintes gastos durante o mês de junho de 2018. Então, pessoal, custos fixos, 50.000, variáveis, matéria-prima, mão de obra, ali está por unidade, que é o normal dos custos variáveis. Despesas fixas, 25.000, despesas variáveis, 2 por unidade, comissão sobre venda 10%, preço de venda R$100 a unidade, imposto sobre a venda 12% da receita bruta de vendas. Sabendo que a Companhia Azul utiliza o custeio por absorção, o custo unitário da produção de junho de 2018 foi em reais. Então, pessoal, tem que colocar os critérios de custeio por absorção. Apesar de parecer ser uma resolução um pouco complexa, não é, tá, pessoal? Só lembrando vocês, custeio por absorção
Para levar os custos ao produto, nós temos que levar em consideração os custos fixos e os custos variáveis, ou os custos variáveis e fixos, desde que seja custo. Então, a absorção ela absorve tudo que é custo para o produto. Tá? Então, é isso que a questão está nos pedindo. Então, pessoal, a gente tem que saber quais que são os custos variáveis e quais são os custos fixos unitários. Então, custo variável unitário, né, pessoal? Qual que é o custo variável unitário? Nesse caso, a gente tem os custos variáveis aqui, né? O resto é despesa fixa, despesa variável. Veja que despesa variável não é considerado para a absorção, e sim só para o custeio variável. Tá? Então, nesse caso, seria matéria-prima mais mão de obra direta. Seria 21 mais 4. Então, nós temos R$25 de custo variável. E o custo fixo, pessoal? CF unitário também, né? Apesar do custo fixo, em geral, normalmente são apresentados como totais, nós temos que fazer um rateio. Então, seria basicamente os custos fixos, né? Totais, vamos botar aqui, né? Dividido pelas unidades produzidas. Nesse caso aqui, né, pessoal? Poderíamos ter aqui uma outra situação. Quais são os custos fixos totais? O primeiro item de dados é só os 50 mil. Por quê? Porque despesa fixa para absorção não é considerado. Então, 50 mil dividido por qual que é a quantidade? Lá, bem no início, né? Para produzir integralmente 5.000 unidades. Então, o custo fixo unitário é R$10. Logo, o custo total unit vai ser os 25 mais R$10. Custo unitário total, 35. Veja, pessoal, que facinho. Né? Custos fixos, variáveis totais, mais aí unitário, né? Custos fixos unitário também, pegando os totais dividido pelo número de unidades. Por que a gente foi tão fácil de responder essa questão? Porque, na verdade, é um tipo de questão que dá um monte de dados e você aproveita uma parte só. Tá? Porque não está pedindo mais nada, né? Não está fazendo... Não há necessidade de usar outros dados aqui da questão. Beleza? Isso é o tipo de questão comum de acontecer na FCC. Tá? Quem está preparado faz isso aqui em 2 minutinhos. Letra C, então, é a letra correta. Vamos para a questão número 10. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Que são só as alternativas. Pessoal, questão número 10. Também questão de custo. E é uma questão que fala sobre margem de contribuição. Tá? Também é uma questão que assusta bastante. Não vai resolver, talvez, em 2 minutinhos. Mas abaixo de 5 é possível, pessoal. Ela é grande, mas não é o bicho de 7 cabeças. Ela tem esse quadrinho aí, que para muitos alunos é um certo problema, mas não é. Né? Vamos lá. A companhia Porosa fabrica 4 produtos, X, Y, Z e W. E as informações referentes a cada um deles estão apresentadas a seguir. Valores em reais. Então, nós temos lá a variável, né, preço de venda unitário, custos variáveis unitário, custos fixos unitários, despesas variáveis unitárias e despesas fixas unitárias. São as variáveis que a gente tem para calcular o custo. Aí nós temos cada coluna um produto, né, X, Y, Z, W, e o custo em reais para cada variável. Tá? Distribuído, então, numa pequena matriz. Continuando, os custos fixos são comuns aos 4 produtos e alocados com base nos volumes produzidos. Já a primeira dica. Veja, pessoal, quando a gente já diz assim, ó, os custos fixos são comuns e alocados, significa que vão ser rateados, tá? As despesas fixas são alocadas em função das despesas
variáveis unitárias, despesas fixas, pessoal. Veja. Despesas fixas. Variáveis unitárias. Sabendo que a empresa tem recursos limitados para investir em propaganda e que o objetivo é a maximização do lucro, a ordem de prioridade em que os produtos devem ter sua venda incentivada é... E aí, do outro lado, na outra lâmina, nós temos as alternativas. Pessoal, típica questão de margem de contribuição. Por quê? Porque é pela margem de contribuição que se decide qual que é o produto que deve ter a sua venda incentivada. É só por ela que a gente consegue ver qual que dá maior margem de contribuição, que der maior margem de contribuição, né? A gente vai incentivar a sua venda. Claro que aqui, pelas respostas, até eu vou passar rapidinho aqui para vocês verem. Olha, cada alternativa tem os 4 itens numa ordem, então tem que ver respectivamente qual que dá maior margem de contribuição, o segundo, o terceiro e o quarto. Tá? Como é que a gente resolve isso? Bom, pessoal, nós vamos ter que fazer uma tabelinha, tá? Dificilmente, a menos que a pessoa responda ali mesmo, se tiver um espaço logo abaixo dos números ali. Tá? O que não seria difícil. Tá? Quem tem a prova na mão, né, na hora, utiliza os espaços possíveis. Tá? Mas basicamente isso aí, pessoal. As variáveis vão ser todas utilizadas? Bom, nem todas, pessoal. Né? Despesa fixa, por exemplo, para margem de contribuição não interessa. Só interessa o preço de venda, os custos variáveis e as despesas variáveis. Os custos fixos também não, né, pessoal? Então tem 2 variáveis aí que não serão consideradas. Por quê? Porque a banca quer testar o conhecimento do candidato. Né? Quem usar tudo, todas as variáveis, vai estar chegando numa margem de contribuição errada. Então, para a margem de contribuição, a gente sabe que a gente precisa do preço de venda menos os custos e despesas variáveis. Então, a gente pode montar uma tabelinha assim, ó. Variáveis, produto X, Y, Z e W. Certo? Primeira coisa, preço de venda, né, pessoal? Inclusive está elencado lá. Tudo unitário. Então, 100 para todo mundo, né? Ok? Agora só os custos e despesas variáveis. Primeiro, custos variáveis. Eu vou abreviar, tá, pessoal? Custos VAR. 26, 30, 28 e 20. Ok? Agora, menos as despesas variáveis. Sendo variável, então entra, né? Despesas variáveis. 9, 3, 6 e 12. Ok? Estamos prontos para calcular a margem de contribuição, pessoal. Tá? Margem de contribuição, já que está tudo unitário, a gente sabe que é unitário. 100 menos 26 menos 9, 65. 100 menos 30 menos 3, 67. No Z dá 66. E aqui dá no W, 68. Beleza, pessoal? Qual que é a maior margem de contribuição? É o W. Né? Então, a gente pode começar assim. A maior é o W. A gente vai elencar aqui agora por sequência. A segunda maior é o Y. A terceira maior é o Z. E a quarta é o X. Então, tem que ter uma alternativa nessa sequência. Vamos ver se tem. É a letra C, W, Y, Z, X. Barbada, né, pessoal? Na verdade, parecia uma questão altamente complexa, mas você só tem que se organizar e saber a fórmula da margem de contribuição. Ok. Vamos ao número 11, pessoal. Do ano 2016, tá? Vamos lá.
também uma questão baseada custos, tá, pessoal? A companhia líder produz 3 produtos em um único departamento. Eu utilizo o método custeio por absorção para avaliação dos estoques e apuração dos custos dos produtos. Ao analisar o processo produtivo no mês de dezembro de 2015, a empresa obteve as seguintes informações. Então tem uma tabelinha ali, que eu não vou ler toda, obviamente, os 3 produtos, A, B e C, o que teve de matéria-prima, mão de obra por unidade, a quantidade total produzida, preço de venda e horas de mão de obra direta por unidade, né? Perfeito? Ok. Vejo que é 2 horas por unidade no A, 2 horas por unidade no B e 1 hora por unidade no C. Então tem uma particularidadezinha aí. Os custos indiretos totais incorridos no mês de dezembro de 2015 totalizaram 360 mil. Ó, os indiretos está aí colocado. A companhia líder os aloca aos produtos em função da quantidade total de horas de mão de obra direta utilizada, que é a última coluna lá. Com base nessas informações e sabendo que não havia estoques iniciais e finais de produtos em processo, os custos unitários de produção no mês de dezembro de 2015 para os produtos A, B e C foram respectivamente em reais. Custos unitários de produção. Pessoal, custo unitário de produção, para esse efeito, tem que ser pelo modelo de absorção. Tá? Não está pedindo margem de contribuição, né? Não se referencia a outro processo, né? Outro método de custeio. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Tá? Pessoal, também vamos precisar fazer uma tabelinha, não vai ter jeito, ok? Como é que a gente faz isso aí? Pessoal, a gente pode aproveitar até uma certa estrutura do que está aí para poder fazer os cálculos. Obviamente, nós vamos ter que aí fazer uma regrinha de 3, porque nós vamos ter um rateio, aquele 360 mil vai ter que ser rateado de alguma forma, né? Nós vamos ter alguns cálculos e eu vou reproduzir para vocês. Então, a tabelinha seria basicamente assim, ó. Começa parecida ali, ó. Produto. Nós vamos ter... lembra que ali falou que os 360 mil, né, que são os custos indiretos totais, que a gente pode contar como sendo custos fixos também, né? Provavelmente seja. Tá? Ali não esclarece, mas diz que os aloca. Então tem que fazer rateios. Tá? Não vai ter jeito. Tá? Eles são alocados aos produtos em função da quantidade de horas de mão de obra direta utilizada. Então a última coluna, veja lá, 2 horas por unidade. São feitas quantas unidades? 2.000. Então 2 vezes 2.000 vai dar a quantidade de horas totais utilizada. Então nós vamos ter que fazer por aí, tá? Então, produto A, B, C, nós vamos ter que ter uma coluna para a gente calcular horas vezes quantidade. Que nesse caso do 1 é 2 horas vezes 2.000 unidades, no 2 é 2 horas vezes 1.000 unidades, ou seja, é 2 horas para cada unidade, se for 1.000, 2 vezes 1.000. E o 1, C é 1 hora vezes 2.000 unidades. H total. Bom, aqui vai dar 4.000, né? 2 vezes 2.000, 2 vezes 1.000, 2.000. E 2.000 também, só que aqui, claro, é 1 vezes 2.000, ok? Eu vou dar uma apertadinha na coluna, pessoal, porque nós vamos ter problema de espaço aqui. Então, veja, pessoal, a base de rateio, então, são essas horas totais aqui, que está dizendo no enunciado, né? Como é que eu vou ratear esse custos indiretos? Pelas horas de mão de obra direta utilizada. Então, se é utilizada, tem que ser
vezes a quantidade total. Por isso que nós fizemos esse cálculo aqui. Pessoal, somando aqui, nós vamos ter 8.000 horas para produzir aquela quantidade ali. Ok? E agora, pessoal, nós temos que ratear o 360.000. Então, o custo... Na verdade, ali está custo indireto, né? A gente está acostumado com o fixo, mas aqui eles citaram somente direto. É 360.000. Como é que eu vou alocar aqui proporcionalmente esses números de horas? Ora, a gente sabe que essa soma vai ter que dar 360.000, que é o custo total. A gente faz uma regrinha de 3 aí, pessoal. O valor parcial dividido pelo valor total, para ter a proporção, vezes 360.000, vezes o valor total do que eu quero ratear. Tá? Eu vou fazer do primeiro item lá, então é 4.000 dividido por 8.000 multiplicado por 360.000. Isso vai dar 180.000. É o que eu vou colocar aqui. Certo, pessoal? Esse é para o A. Para o B. Para o B, 2.000 dividido por 8, é a parcial, dividido pelo total, para ter a ideia de proporção, vezes o total do que eu quero ratear. Não é? Isso vai dar 90.000. Certo? Continha básica, né? Divide um pelo outro, multiplica por esse. 90.000. E o C vai ser 2.000, vai dar o mesmo resultado, né, pessoal? Dividido por 8, tá? É o mesmo número, né? Vezes 360. Só para constar, então, para ficar gravado. Ok? Mesmo número, repete aqui. Pessoal, prova dos 9 aqui, né? Soma 180 mais 90 mais 90, tem que dar 360. Ou 180 na soma aqui, né? Mais 180, 18 mais 18, 36, 360.000. Ok? Está rateado os custos indiretos. Porém, pessoal, a pergunta não é essa, né? Com base nessas informações e sabendo que não havia estoques iniciais nem finais em processo, o custo unitário de produção no mês de dezembro, os produtos ABC foram. Então, eu quero saber o custo unitário de produção. Então, aqui eu só estou com os indiretos, falta os custos diretos. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Agora, né, pessoal, eu tenho os valores do 360.000 dividido por produto, mas eu tenho que saber unitário, já que os custos variáveis ou os custos diretos estão por unidade, aqui a gente vai ter que fazer um cálculo, né, de quantidade ou de custo fixo, né? Aqui é custo direto unitário, CD unit, né, pessoal? O que a gente faz? 180.000 dividido pela quantidade, né, que é 2.000, aqui ó, quantidade total produzida. Então, nós vamos dividir o que nós chegamos aqui pela quantidade produzida. Aqui também está aqui, ó, pessoal. Tá fácil, né? Está aqui neste quadrante, ó. 180.000 dividido por 2.000, 90. 90.000 dividido por 1.000, também 90. E 90 dividido por 2.000, que vai dar 45. Tá? Então, por unidade, os custos indiretos estão ali. Agora vamos colocar os custos variáveis, CV, para chegar no custo total. Quais são os custos variáveis, pessoal? Muito fácil, já está ali disposto na tabela. É a coluna primeira ali, né? Matéria-prima mais a mão de obra direta. É só somar. Já está em unidade, então não precisa fazer outro cálculo, senão a soma. Então, no primeiro item é R$15 por unidade mais 20. Isso dá 35. No segundo é 10 mais 20, vai dar 30. E no terceiro é 10 mais 10, vai dar 20. Agora a gente só soma com os custos indiretos unitários. Tá? 90 mais 35 dá 125. 90 mais 30 dá 120. E 45 mais 20, 65.
Só vou corrigir aqui, pessoal, que eu botei aqui. É custo indireto unitário, tá? Fica registrado, custo indireto unitário. Beleza, pessoal? Tá respondida a questão. Precisou de um pouquinho de organização? Dá para fazer ali? Dá. Tá? A gente pode adaptar, quem está fazendo a prova, né? Tá com lápis ali, tem alguns espaçozinhos nos lados ali, pode acrescentar algumas colunas ali, deve conseguir fazer, tá, pessoal? Então, isso vem a nos dar a letra 125, 120, letra E. 125, 120 e 65, respectivamente. Ok, pessoal? De coração, espero que todos tenham tido um excelente aproveitamento com as minhas aulas. Obviamente, a luta continua. Quem estuda, estuda muito tempo, estuda sozinho. Eu sei que é penoso, tá? Mas vejam e revejam esta aula quantas vezes forem necessários. Com essas dicas que o professor está passando para vocês, né? Procurem ir nessa linha de pensamento, sabendo que a gente não consegue abordar 100% dos assuntos, mas a gente consegue pelo feeling, né? Ou por aquilo que a gente está sentindo nas provas, a gente consegue delinear aquilo que é mais importante. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.